Voltei, galera, estamos de volta e hoje a gente vai falar sobre terraplanismo, certo? Primeiro, eu sou Mardilson Macena, esse é o meu canal no YouTube, Certo Grau de Urgência. Hoje a gente vai falar sobre terraplanismo. O que é, de onde vem, para que serve, como é que se aplica, onde se aplica. A gente vai tentar entender um pouco hoje sobre isso. Terraplanismo, todos os espectros, todos os tipos a gente vai tentar abordar hoje aqui. Todos não, mas alguns deles, os principais. Está no ar o Certo Grau de Urgência de hoje. Solta a vinheta aí, vai! Que a Terra é redonda, todo mundo sabe, certo? Errado. Tem quem afirme que ela é plana, mesmo contra todas as provas científicas do contrário. Os argumentos dos terraplanistas não são lá muito convincentes, mas e daí? Assim tem início o conceito de terraplanismo. Esse fenômeno acontece quando alguém usa argumentos pouco ou nada convencionais para divergir de uma tese já estabelecida. E nessa tentativa de impor novo entendimento sobre o tema, ele não leva em conta os princípios fundamentais de validação argumentativa, tais como dados objetivos, certo lastro bibliográfico válido, fontes confiáveis, estudos prévios que atendam padrões normativos básicos, etc. O quase que absoluto descolamento da realidade é o padrão nos casos de terraplanismo. A negação sem compromisso fático e, na maioria das vezes, sem eventual contraprova válida. É a forma mais comum que o terraplanista tem de refutar uma tese. É o famoso "é minha opinião". O terraplanismo é baseado em achismos, em opiniões pessoais, em visões de senso comum alimentadas por teorias conspiratórias, na maioria dos casos. Mas não se engane, o terraplanismo tem método, tem pensadores, tem obras publicadas, embora tenham pouca ou nenhuma credibilidade, tem representatividade e capilaridade nos diversos segmentos da sociedade e atualmente detém poderes político, jurídico, jornalístico, midiático, tudo isso sob controle enviesado nebuloso dos seus representantes. O terraplanismo jornalístico se dá quando determinado veículo de comunicação coloca deliberadamente ou não à disposição do terraplanismo, seja ele qual for, a sua estrutura, seus funcionários, sua credibilidade, caso tenha, seu poder de alcance, que é a sua audiência. Veja os casos da Record, SBT, Jovem Pan, CNN Brasil, olha o Alexandre Garcia, o Caio Coppola. O terraplanismo jornalístico é um dos mais perigosos porque empresta certo caráter de normalidade, de validação ao que é dito. Quando uma empresa associa sua marca, seus microfones, seus holofotes, seus profissionais, sua audiência a aventureiros do discurso, a contorcionistas argumentativos, ela finda por expor a interpretações equivocadas parte do público, pelo menos os mais desavisados. O terraplanismo jurídico se dá quando determinada autoridade do Poder Judiciário ou qualquer outro operador do direito se posiciona, expõe seus argumentos, busca refutar uma tese ao arrepio da lei, ao arrepio de todo o arcabouço jurídico e de todas as boas práticas jurídicas previamente estabelecidas. Sem se comprometer com o fato em questão, ou melhor, sem se preocupar em traçar uma linha de relação normativa entre o objeto da discussão e os entendimentos jurídicos válidos, que é o que norteiam o bom operador do direito. Desta forma, o que temos é uma valoração alienada do objeto em questão e a total deformação da norma, com a finalidade de moldar em seu favor as diretrizes que resguardam o bem jurídico abordado. O bem jurídico abordado nada mais é do que aquilo que se deseja preservar ou proteger. Em outras palavras, significa transbordar, alargar os limites da norma para ampliar as chances de ter seu ponto de vista alcançado por ela, mesmo que seja por meros respingos normativos. É através desses malabarismos hermenêuticos, bem como
desprezando os parâmetros normativos que o terraplanista jurídico busca dar validade às suas teses. Veja o exemplo de Sérgio Moro com a condenação do Lula sem provas. Veja o exemplo de Noronha e o benefício da prisão domiciliar a uma foragida da justiça, Márcia, a esposa do Queiroz. O terraplanismo medicinal acontece quando alguém, autoridade médica ou não, defende a plausibilidade do uso de algum tratamento medicamentoso, o uso de algum remédio, ou de algum tratamento medicinal sem seguir parâmetros técnicos rígidos, agindo ou incitando a ação de alguém acerca de algum fármaco ou alguma terapia, sem atender protocolos de agências reguladoras, sem observar as ressalvas, as restrições por órgãos de controle como o Conselho Federal de Medicina ou organismos internacionais de saúde como a OMS. Veja o exemplo do governo brasileiro e a apologia ao uso quase que indiscriminado da cloroquina. Esse terraplanismo também é perigosíssimo porque coloca em risco grave e iminente a saúde de milhões de pessoas. Enfim, chegamos ao terraplanismo político, que é o mais comum de todos. Tem livre trânsito na imprensa brasileira, está sempre muito bem representado nos mais variados partidos políticos, ajuda a compor a base de sustentação decisória de muitos juízes, aconselha ações desastrosas no âmbito da saúde, veja o caso de Osmar Terra, e paradoxalmente possui como característica fundamental a defesa da liberdade de expressão. É através do discurso político que o terraplanista político reivindica para si o direito à livre manifestação do pensamento, direito constitucional, diga-se de passagem. O problema é que reside também na liberdade de opinar sobre toda e qualquer coisa e, como bem entender, o risco de conduzir parte significativa da população ao caos através de guerras narrativas homéricas, infindáveis e insanas, o que normalmente resulta das disputas discursivas sem critérios é a mais absoluta manipulação da opinião pública, gerando um fervor, um clamor social por mudança, uma ebulição que quase sempre é desconfortável e contraproducente. E é justamente desse mar revolto das justas insatisfações dos brasileiros que o aventureiro, o pirata navegador das ondas do oportunismo narrativo, faz do discurso político terraplanista seu meio de vida. E o resultado disso estamos vivenciando todos os dias nos desmandos e nas tragédias humanas que ele, o terraplanismo político, acarreta. Então, gente, esse foi o Certo Grau de Urgência de hoje. Eu sou Mardilson Macena, esse é o meu canal no YouTube, Certo Grau de Urgência. Já aproveita, dá like, se inscreve, compartilha, faz essas paradas todas. Muito obrigado e até a próxima. Solta a vinheta aí, vai.